Começando agora o nosso segundo episódio aqui do nosso podcast, uma série de podcasts, na verdade, sobre desenvolvimento pessoal. Nós já tivemos o primeiro, falando sobre autoconhecimento, e hoje vamos falar sobre atividade física para o desenvolvimento e também, vamos ter aí um plus, que é a atividade física já nos preparando para a terceira idade. Para isso, estamos recebendo hoje um especialista na área, que é o professor Alexandre Vaschenko Teixeira. Ele é mestre em gerontologia biomédica, ele é especialista em ciência do futebol e futsal, especialista em gestão e marketing esportivo e ainda professor de ensino superior, ensino fundamental 1 e 2 também, e por aí vai uma série de atividades. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado aí pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre esse tema, sobre esse assunto, que talvez seja um dos assuntos mais em evidência no momento, quando a gente fala em qualidade de vida, ainda mais que estamos vivendo um momento diferente, com questão de saúde. Então, falar de qualidade de vida e envelhecimento é algo que eu gosto muito, tenho muito prazer em falar sobre isso. Eu quero que tu te apresente um pouco aqui para quem está nos acompanhando agora. Quem é o professor Alexandre e por que destas áreas tão interessantes? Então, sou graduado em Educação Física pela PUC, fiz um pós-graduação em futebol e futsal, onde eu trabalhei também é uma outra linha de trabalho que eu tenho, que eu trabalho principalmente com futsal feminino. Trabalhei por muito tempo com equipes, cerca de 15 anos com equipes de futsal feminino. Também tenho outro pós em gestão e marketing esportivo, porque senti a necessidade em função que a gente vai ficando muito tempo nas empresas e vai aumentando, vai subindo o cargo, vai subindo de função, e a necessidade de entender um pouco da gestão, do marketing. E a geriatria, gerontologia biomédica, que é algo que sempre caminhou comigo. Mesmo quando eu talvez dissesse que não seria a área que eu fosse escolher dentro da educação física, mas como eu costumo dizer, são as áreas da educação física que nos escolhem. E eu fui escolhido pela área do envelhecimento para falar sobre isso. Porque falar de envelhecimento é parar e pensar que envelhecemos desde o dia que nascemos. Nós não estamos num processo de renovação, nós estamos num processo de envelhecer. E é algo que talvez até a nomenclatura não esteja correta com relação a essa colocação, né? Porque nós temos a criança e o adolescente. Nós temos o adulto e o quê? O adulto e o que mais nós temos depois? O velho? O idoso? O aposentado? O ancião. A palavra velho, inclusive, já traz toda uma carga pejorativa também, né? Não é uma palavra que seria adequada à terceira idade ou à melhor idade, que eu não gosto da palavra melhor idade. Melhor idade parece que é uma venda. O pessoal da melhor idade, venda de agências, né? Mas eu gosto da nomenclatura, talvez, envelhecente. Envelhecente, porque criança e adolescente, adulto e envelhecente. Esse é um termo que tu criou? É um termo que a gente vem absorvendo com as leituras e conversando com outros profissionais. Não poderia dizer que é um termo que eu criei, porque nós vamos conversando com profissionais e chegamos nesse entendimento através de leitura, de documentários. E o envelhecente nos remete ao entendimento que o idoso, ele praticamente se torna o adolescente que era aquela criança. Porque no momento que ele vai ficando velho, ele vai criando vícios, vai criando teimosias, vai criando aquela atenção que ele necessita do filho, onde é o que acontece com o pai, cuidando do filho adolescente. Então, talvez usar essa nomenclatura para a gente definir o idoso ficaria melhor, porque nós não temos ainda, não tem uma nomenclatura dita ainda específica. Eu li recentemente uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Que o nosso primeiro banho e o último da vida sempre será dado por uma outra pessoa. Exato. É bem em cima disso. Quer dizer, primeiro banho, nenezinho, e o último sempre será dado por uma outra pessoa. Antes da gente entrar nesse tema interessante aí desse envelhecimento, e eu confesso para ti que a palavra idoso, ela me soa carinhosa, quando a gente tem a compreensão de que o idoso é alguém que já passou por várias fases, né? E que, portanto, ele
provavelmente é um conservador de muitos saberes, se não técnicos ou atestados por certificações, mas pelo menos pela vida. Assim deveria ser para todos, né? Então, a questão de ser idoso, a mim não causa problema. A gente sabe que a palavra velho ela tem um componente de desmerecimento, né? Ah, aquele velho, seja como ultrapassado, enfim. Mas eu quero ir para uma outra linha agora, que é a seguinte. Nós temos aqui um podcast, né, uma série de temas que envolvem o desenvolvimento pessoal. Aonde é que a gente encaixa, onde é que está ancorado aqui dentro desse nosso assunto o papel da atividade física? Como é que a atividade física pode contribuir para o meu desenvolvimento pleno? E se for possível, meu querido professor Alexandre, qual é a diferença entre atividade física e exercícios? Bom, vamos começar pela última colocação, então. Atividade física é todo e qualquer movimento que nós possamos fazer. Então, eu estou caminhando, subi uma escada, estou me deslocando, é uma atividade física. Já o exercício físico é tudo aquilo que é programado. Okay. Então, eu programei uma corrida, eu programei uma caminhada na esteira, eu programei um trabalho de força, programei um trabalho de resistência. Esse é o exercício físico, é aquilo que é programado, que tem uma proposta para um desenvolvimento, para a busca de uma qualidade ou de um emagrecimento, seja lá o que for. Então, se eu estou indo para a academia, é uma atividade física de deslocamento. Isso. Ao começar a musculação, se for o caso, ou qualquer outra modalidade, começa então o exercício. Exercícios físicos, exatamente. Tu estás começando com exercício físico. E de que maneira isso faz com que eu possa me desenvolver? E lembrando que aqui a nossa ideia é um desenvolvimento pleno. Onde é que se encaixa isso? A atividade física, ela é fundamental a gente ter esse entendimento desde jovem, né, e carregar isso conosco. É muito bom a gente poder ver jovens hoje que foram nossos alunos praticando atividade física, fazendo exercício, academia, fazendo corrida de rua, porque talvez seja o melhor remédio que nós tenhamos. A própria pandemia também está nos ensinando isso, que as pessoas com a imunidade alta não adquirem, não desenvolvem sintomas graves da doença. Sim. Porque estão com o corpo ativo. O corpo acaba expulsando certas doenças, certas bactérias que possam ser desenvolvidas no nosso organismo, acaba pondo para fora. No momento que estamos nos exercitando, estamos buscando a qualidade de vida. Por exemplo, existe uma síndrome chamada sarcopenia. A sarcopenia ela é diagnosticada mais no público idoso, mas a gente deveria se preocupar desde o início. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é um incremento da gordura no lugar do nosso músculo, onde nós temos a musculatura totalmente fechada e com o passar dos anos, aquela gordura vai avançando sobre aquele músculo, mesmo em pessoas ativas, até mesmo em pessoas ativas. Então, aquele braço molinho que a gente vê da vovó, do vovô, aquilo lá não é porque a pelezinha caiu, é porque a musculatura foi tomada pela gordura, que ela vai absorvendo, vai passando por cima. E aquele músculo, que é aquela parte mais avermelhada que nós temos ali no nosso corpo, ela vai ficando menor. Mas ela pode ser maior? Pode, a pessoa que pratica atividade física, mas não está isenta de perder também essa musculatura através desse processo da sarcopenia. E aí entra a questão do acompanhamento do médico, do educador físico, para que a pessoa possa ter uma perda menor ou até anular da nutrição também. Médico, geriatra, profissional de educação física e nutricionista. A nutrição é fundamental nessa questão toda. Muitas pessoas não sabem se alimentam errado, nos falta a informação e como é importante falar da educação adventista, porque a educação adventista se preocupa com a questão da saúde, da qualidade de vida. Poucas escolas a gente vê pensando nesse quesito da saúde, da alimentação do aluno. E nós temos isso da educação adventista. Isso é uma coisa que deveria ser desenvolvido por todas as escolas, deveria ser currículo. Conhecimento básico, né? Conhecimento básico. Agora, o nosso corpo, ele é feito para movimento. Exato. Na época primitiva, o homem precisava se movimentar para caçar, para correr atrás do seu alimento, para pegar alimento. E hoje a gente não faz. Hoje a gente pega o celular, nem disca mais o telefone, né? A gente mexe ali no WhatsApp e o alimento chega pra gente na nossa porta.
Então, mudou muito e a gente tem que fazer o quê? Nós temos, então, que nos mexer, buscar a atividade, o exercício e de que forma é isso? Buscando alternativas. A primeira coisa que nós vamos encontrar numa pessoa que quer buscar qualidade de vida e que não consegue, é ela assim, eu não tenho tempo. Hoje em dia, ninguém mais tem tempo. Hoje em dia, a gente vive num momento, com a tecnologia, que nós não paramos mais. Nós acordamos já às 5, 6 horas da manhã e nós já estamos na correria. É correria para pegar o carro, para pegar o ônibus, para se deslocar, para caminhar. Onde é que a gente encaixa o tempo? A gente tem que organizar o nosso cronograma, o nosso dia a dia. Tempo, aquela velha história de tempo é a gente que faz? Claro, né? Eu não posso correr, eu entro na escola às 7 horas da manhã, ok? E se tu acordar às 4h30 fica muito ruim? Mas eu tô dormindo 4 horas. E no final da tarde, então, na volta? Mas eu tô muito cansado. Bom, então nem vai para casa, já vai direto, já troca de roupa, já vai direto pro exercício. Porque se for em casa, já vai querer sentar no sofá, já vai querer comer alguma coisa. Então, é nós nos programarmos, nós nos organizar. Tá tão na palavra, tá tão na moda essa palavra, né? Sim, eu fico pensando que essa falta de tempo, na verdade, ela é uma falta de prioridades, muitas vezes, e um uso errado do tempo. Porque o indivíduo não tem tempo, mas aí ele tem meia hora, 40 minutos para ficar numa rede social inútil. Isso. Porque existem as redes sociais boas e é como se usa, entendeu? De repente ele passa lá 40 minutos olhando a vida dos outros sem cuidar da sua. Então, vai muito também de uma autoavaliação de como está sendo feita a distribuição do meu dia, né? Não, exato que tu colocou. Perdemos muito tempo com coisas banais, que não precisaria. E eu vejo que a organização é organizar o nosso tempo. É organizar nosso tempo. Eu acordo às 4h30, às 4h30 eu me preparo, faço a minha reflexão, faço a minha oração, tomo o meu banho, me alimento, vou para o trabalho, almoço, dou uma descansada. Também é importante, segundo o professor Moriguchi, que foi um dos meus professores do mestrado, o professor Moriguchi, japonês, veio para o Brasil para desenvolver o Instituto de Geriatria nos anos 70 na PUC, e ele fala que o repouso é importante também para o organismo. Não adianta a gente só se acordar 4h30 da manhã e sair tocando e vai dormir meia-noite, o corpo não aguenta. Então nós precisamos dar uma parada. Então depois do almoço é bom uma parada de 30 minutos, dá uma repousada, se recosta um pouquinho e depois retoma. Tem tempo depois do almoço para fazer isso? Não tem? Ok, vai no final do dia, tem tempo no final do dia? Não dá? Bom, eu vou usar o meu exemplo. Eu muitas vezes eu consigo correr 9h30, 10 horas da noite. É quando termino, às vezes, as minhas aulas da faculdade, ou quando sobra um tempinho. Não gosto de correr 10 horas da noite, acho perigoso, mas é o tempo que eu consigo sair para correr. Então, é questão da gente se organizar, da gente delimitar as prioridades. A nossa vida é prioridade? Para muitas pessoas, nunca é. A nossa vida nunca é prioridade. A nossa prioridade é o dinheiro, a nossa prioridade é o trabalho. Até ter o primeiro AVC, né? Até chegar as doenças. Até o primeiro susto. Exato. A nossa vida nunca é prioridade. A nossa qualidade de vida nunca é prioridade. Eu saí correndo do trabalho, vou ali, vou comer um cachorro-quente. Eu adoro cachorro-quente, adoro um X. Tu não tá proibido de comer. Tu só não deve comer em excesso. Tu tem que ter Tu consumiu, tu tem que queimar aquilo que tu consumiu, né? Para quem está nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul, lembrando que X é o hambúrguer dos gaúchos, tá? Agora é interessante isso, né? Até vir o primeiro susto, não tenho tempo para nada. Veio lá aquele, um princípio de infarto, no outro dia, 6 da manhã, o indivíduo está lá na pracinha perto de casa caminhando. Quer dizer, aí surgiu o tempo. Aí surgiu o tempo porque a tua vida passou a ser prioridade, que não era antes. Aí eu fico pensando, por que a gente espera o problema aparecer? Não? Porque nós nos acomodamos, nós estamos num ritmo tão frenético que nós muitas vezes vamos no automático. E nós, todo dia aquela mesma rotina e nós vamos e não paramos. O pessoal que está nos escutando, qual foi a última vez que você fez o check-up de saúde? Quando que você fez... Especialmente os homens, né? Principalmente os homens. Os testes para o coração, glicose, diabetes, próstata, os exames. Quando que vocês fizeram os últimos exames? Parem nesse momento que nós estamos conversando aqui e reflitam. Talvez nos escutando agora, seja lá onde for,
acompanha, sai caminhando, vai lá com o celular, com o que você estiver escutando no momento, se desloca até um telefone, vai até uma clínica, marque um exame, marque uma consulta, uma geral, vamos ver como é que está o coração, vamos ver como é que está a glicose, vamos ver como é que está a diabetes, para a gente buscar, como tu falasse, não vamos esperar a doença, o problema chegar, ter um AVC, ter uma isquemia, Claro. né, ter uma arritmia, porque depois é muito mais caro, não digo em valor, mas é muito mais caro para a nossa vida, para a nossa saúde. A gente sabendo que pode, daqui a pouco a cabeça dizendo que a gente pode fazer, mas o nosso corpo não permite mais. Exatamente. As limitações chegaram. Aliás, olha só, professor Alexandre Vaschenko. Alexandre, eu impliquei com esse nome, né? O professor Alexandre tem um trabalho também de palestras. Se alguém quiser levar o professor Alexandre para fazer uma palestra na empresa, na sua comunidade, quais são os canais de contato? Pode me encontrar pelo Instagram, através do nome Alexandre Vaschenko. Alexandre Vaschenko é meio difícil de escrever, mas se tu botar ali Alexandre... Vamos ter que trabalhar esse marketing aí, né? O Alexandre, se tu botar o Alexandre W, já vai aparecer a minha fotinho ali, uma fotinho correndo, uma imagem correndo na beira da praia, você já me localiza ali e já vai ver as minhas certificações e eu entro em contato rapidamente para a gente... Obviamente que disponível para agendamentos de palestras. Claro. Que o indivíduo pode estar ouvindo a gente agora e dizer, poxa, lá na minha empresa eu precisava ter conscientizar a galera, né, de cuidar, porque você que é empresário e está nos ouvindo agora, pensa quanto você gasta por ano com o INSS, muitas vezes, de pessoas afastadas mais do que 15 dias. E medidas preventivas, elas podem representar... mas o Tobias está pensando só em dinheiro. Não, é que o dinheiro gasto significa que houve um prejuízo de saúde para um ser humano. Ou seja, é pior ainda. Alguém sofreu, alguém ficou doente e quem sabe, dentro desse grupo de problemas aí, alguns teriam sido evitados. Muito bom tu trazer isso, Tobias, porque nós temos um programa que se chama Ginástica Laboral e é aplicado dentro das empresas. Algumas empresas têm a consciência que esse trabalhinho de 15, 20 minutos diário, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, é algo que realmente dá esse reflexo. Diminui a questão de internações, de funcionários afastados do trabalho, principalmente por conta da tecnologia. Tendinite, problema no túnel do carpo, articulações, artrite, artrose, que muitas pessoas estão desenvolvendo isso cada vez mais cedo, né? Artrite, artrose. Então, essa ideia de trabalhar a qualidade de vida, passar um entendimento para o seu funcionário, seria muito importante. Então muito a tal importante. da ginástica laboral não tem nada de preguiça aqui ou de desculpa não trabalhar. Na verdade, é uma prevenção. É uma prevenção. A ginástica laboral, ela, além dela ser uma prevenção, ela quebra aquela rotina do trabalho maçante, ela faz um trabalho de integração entre grupos, entre colegas, que muitas vezes não se conhecem e acabam se conhecendo. Então, ela melhora o ambiente de trabalho, melhora a retomada por trabalho, porque tu deu aquela pausa de 15, 20 minutos, tu volta mais disposto, perde aquele cansaço, aquela sonolência e retorna mais disposto para as tuas atividades. Seja qual for, é escritório, é braçal, é manual, tu vai retornar com mais disponibilidade para a tua atividade. Fica a dica então aí para você que é empresário, né? Lembrando também que este amigo que vos fala, Tobias Souza, pode lhe ajudar de que maneira? Se você está num processo de autoconhecimento, você pode me procurar no Instagram, que é Tobias Projeto de Vida, e ali nós podemos, né, se você quiser, aplicar a melhor ferramenta de autoconhecimento que existe hoje, que é Profile Analysis Tools. Ali a gente vai fazer um levantamento completo do seu perfil, né? E aí a gente, obviamente, vai ter um momento de conversa, você vai ter um atendimento feito por mim, presencial ou virtual, mas ao vivo, aonde eu vou te explicar todas as características do teu perfil, e aí começa, de fato, um profundo movimento de autoconhecimento, e é transformador. Eu falo isso por experiência própria. Então, se você quiser saber mais também disso, é só ir lá no Instagram, em Tobias Projeto de Vida, me chama no direct e eu passo todas as informações, enfim, orçamentos e tudo mais, tá? E não deixa de seguir o nosso canal aqui também, que é Tobias Souza, dá aquela força aí, né? Não custa nada seguir, né? Só
dar um clique ali uma vez, e se você está curtindo essa série de podcasts, pode também deixar o sininho já ativado para as notificações, porque já esse podcast aqui com o professor Alexandre, a gente vai ter alguns cortes, que já é uma novidade que o canal está lançando. Você tem aqui a entrevista inteira, ou melhor dizendo, o podcast inteiro, só áudio para você poder dar o play e fazer o que quiser. E nós vamos ter cortes aí em vídeo, que você vai ver aqui a carinha, né, do professor Alexandre com alguma resposta de um assunto específico, tá? Aqui no canal também, que é a Tobias Souza. Estamos aí à disposição. Olha só, o exercício, atividade física, um estilo de vida me prepara para ter um envelhecimento mais saudável. É isso? Isso. E agora, tu falando em estilo de vida, é importante nós pensarmos também que nós não estamos falando só para o público da capital, de grandes cidades, grandes metrópoles. Podemos estar falando com o pessoal de uma cidade, de um campo bem retirado. Uhum. E a qualidade de vida muda. Por exemplo, a alimentação que nós temos na cidade grande, é diferente do pessoal que vive no interior do interior. Talvez comam mais natural, como com mais tempo. Não, e um fenômeno interessante, que é raro, a pessoa poder comer, se não tudo, que é difícil, mas algumas coisas que ela mesma produziu. Exatamente. Isso é uma experiência que pouca gente tem. Exatamente. Então, muito disso aí nós temos a nossa questão do DNA, da genética, mas muito o que nós influenciamos no nosso corpo é nós que estamos produzindo. Sim. Porque é a forma que nós nos alimentamos, é a forma que nós nos mexemos, é a forma que nós nos deslocamos. Então, a qualidade de vida é fundamental. E como é que a gente faz para buscar qualidade de vida? A gente busca qualidade de vida a começar, como eu diria, vou citar mais uma vez o Dr. Moriguchi, professor Moriguchi, e talvez a primeira que eu acho que a gente tem que carregar conosco é a fé. A fé. O Dr. Moriguchi, o professor Moriguchi nos falava e nos apresentou pesquisas, dados científicos, sim, comprovando que a fé influencia na saúde e na recuperação de pessoas adoentadas, inclusive, né? Então, é importante nós termos fé, e a gente vê, o pessoal brinca, eu vejo o culto, a igreja cheio de velhinhos. Por quê? Porque eles passaram a aumentar a sua fé. Os jovens estão com a cabeça ainda longe, e aí é importante nós passarmos isso para os jovens e ele entender que a fé tem que estar conosco sempre. Nós temos que ter a fé. Primeiro, entender, pensar em Cristo, e não só lembrar de Cristo para pedir, lembrar de Cristo para agradecer. Agradeça pela tua vida. Quem de vocês que está nos escutando saiu na rua agora, respira fundo e agradece a Deus por esse dia? Uhum. Meu obrigado, meu Senhor, por eu poder estar aqui na rua respirando esse ar. Porque quantas pessoas estão numa cama de um hospital ou estão enfermos e não têm esse prazer da vida? E nós temos. E nós reclamamos da vida. E isso nos adoece. A pessoa pesada, a pessoa negativa, está sempre doente. Ela está sempre doente. Ela é uma pessoa que, como nós falamos nas redes sociais, fica falando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Ela carrega doenças com ela. E é interessante porque, olha só, nós temos a filosofia grega, que já falava disso. Aliás, coisas que nós temos hoje, né? Que o alimento deveria ser o nosso remédio e que os problemas também se originam na mente. A Bíblia também fala disso, né? Temos autores bíblicos que falam desse tema de... Salomão, por exemplo, diz que a tristeza, ele usa a expressão que seca os ossos, né? A Bíblia também fala, então, se você é um ateu filósofo, tem o argumento da filosofia. Se você é um cristão, que não precisa deixar de ser filósofo para ser cristão, a Bíblia também fala. A medicina fala disso o tempo todo. A gente tem a informação. E é impressionante porque nós nunca vivemos numa época com tanta informação à disposição e, ao mesmo tempo, a gente não faz. Isso é uma coisa que me intriga enquanto alguém que tenta entender o ser humano, né? Pensar sobre comportamentos, enfim. E eu fico pensando nisso muitas vezes. A gente tem o acesso, por exemplo, só essa nossa conversa aqui agora contigo, que é especialista na área, no passado as pessoas não teriam isso, nem onde buscar muitas vezes. E agora está aqui, está no celular, o cara está dirigindo, está em casa, deu play lá no YouTube ou no Spotify,
né? E tá ali fazendo alguma coisa, né? E ouvindo, e tem a informação, ó, você tem que ter um estilo melhor de vida, você tem que comer melhor, quer dizer, a informação está à disposição. Ao mesmo tempo, a obesidade é assustadora, problemas em decorrência do sedentarismo, que para mim eu acredito seja um veneno também para a saúde, enfim. O ser humano, o serzinho difícil, né? É difícil, ele não se ajuda muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes. E nós temos, hoje tem se falado bastante, tem programas televisivos, rádio, podcasts, inclusive quem curte corrida, eu não sou um grande maratonista, corro poucos trechos, corro em torno de 5, 10 quilômetros quando possível, mas dá para acompanhar um podcast escutando numa corrida, né? Então, perfeito. Fazendo a corridinha e escutando os podcasts, tá aí mais uma ideia, mas o buscar a vida, buscar a qualidade de vida é nós nos prepararmos. Nós temos hoje lá na faculdade que eu trabalho também, o projeto de atividade física para a terceira idade. Uhum. Ele é muito importante para essas pessoas hoje em dia que estavam paradas, né? Porque as pessoas, os próprios idosos, talvez muitos não vieram nessa ideia que nós estamos falando hoje, de estar se preparando, mas nunca é tarde para começar. O importante é dar o primeiro passo. Pois é, essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora, tá? O indivíduo não fez durante muito tempo. Existe uma idade que é limite? Olha, a partir de agora nem começa, que não vai dar mais? Como é que a gente entende isso? Não existe uma idade limite. Existe, inclusive, casos que a gente vê na internet, principalmente no YouTube, de senhores que começaram a correr, participar de maratonas com 60, 70, 80 anos e estão aí ativos. A qualidade de vida é sempre importante tu começar o mais cedo possível. Uhum. Quanto mais cedo, melhor, porque tu não vai desenvolver doenças. Por exemplo, com o passar dos anos, a hipertensão é um dos incrementos que acaba surgindo no nosso corpo, a grande maioria das pessoas. O exercício físico, ele também é um remédio de prevenção. Ele é um remédio. Eu costumo dizer para as pessoas, eu tenho que tomar doses diárias de exercícios. São as minhas doses diárias. Em vez de eu pegar o comprimido, o que eu tomo? Eu tomo atividade física. Perfeito. Eu tomo doses diárias de atividade física. Tá. É isso que nós temos que tomar. Estilo de vida saudável, como é que ele pode se tornar prático para quem está nos ouvindo agora? Eu vou te dar um exemplo, tá? Estas ações que para alguns pode parecer uma modinha, tá? Então, eu digo, pode parecer, atenção aqui, é um exemplo. Mas, tipo assim, eu começo a deixar meu carro em casa e começo a andar de bicicleta. Ou a pé. Toda vez que é possível, né, em segurança e tal. A gente sabe que para Porto Alegre, ciclovia ainda é um tabu, né? Espero que nas outras cidades as pessoas estejam melhorando, mas aqui é difícil. E eu, às vezes, me arrisco no trânsito de bicicleta e dá um certo medo, né? Mas estas ações, largar o elevador, subir de escada... sabe, essas coisinhas do dia a dia, elas já causam impacto? Sim, talvez seja o pontapé inicial para a gente começar. Quem estiver nos escutando pensou de repente em trocar o elevador e subir de escada. Mas é cansativo. Toda atividade física nos leva à exaustão. A exaustão nos leva à resistência. Uhum. E aquela sequência vai aumentando e vai aumentando cada vez mais a nossa resistência. A nossa musculatura, que você quando fez a academia ou faz um exercício, não sente dolorido? Por que fica dolorido? Porque tu estás gerando um impacto que teu corpo não estava acostumado. A partir dali, tu começa a fazer a repetição, tu já não sente mais a mesma dor. A dor já fica menor até sumir. O teu corpo vai se acostumando. Então, é importante dar o primeiro passo, a começar. Então, vale a pena. Vale a pena, assim, vale a pena. Pega o carro para ir no mercado. Um dia um Uber me falou que tinha atendido uma pessoa que chamou Uber para 600 metros. Aí 600 metros. Eu digo, tá, mas era uma pessoa com alguma limitação de mobilidade. Ela disse, não, era um jovem. 600 metros. Então, quer dizer, é uma questão de conscientização. Né? Posso ir a pé no mercado, posso pegar a bike, dá para subir de escada, ou seja, tudo que me leve a movimento. Eu acho só, como tu falaste, eu acho que, se falando principalmente de Porto Alegre,
Acho que é bem perigoso a questão da bike ainda. Sim, eu tenho perigoso. Medo. Acho muito perigoso. Eu entendo que as nossas ciclovias são estreitas, são apertadas, até porque não tem onde pôr ciclovia, por isso que elas são apertadas. Sim. Então, acho que e tem muito motorista que não entendeu ainda que aquelas pinturas no chão, né? Aquela bicicletinha que é pintada no asfalto, tem significado assim, ó, não é para estacionar ali e nem para andar ali. Porque muita gente não entendeu ainda isso. Né? O que gera esse medo que está falando. Eu acho que talvez cidades maiores, cidades menores, mas com um fluxo menor de veículos, como nós temos nas grandes metrópoles, talvez sim, eu vejo que tem cidades do interior, nós pegamos grande Porto Alegre, saindo um pouquinho mais aí, nós vemos que o pessoal anda muito de bicicleta, muito, e isso aí influencia bastante. Se a gente falar em caminhada, por exemplo, nós temos Veranópolis, que por muitos anos, e eu não sei se até hoje não é estudado pelo Instituto de Geriatria da PUC, pela questão de ter muitas pessoas com mais de 80, com mais de 90 e com mais de 100 anos. E são mais de 20, 30 anos que eles são estudados pelo Centro de Pesquisas do Instituto de Geriatria para entender o porquê da longevidade. Inclusive é chamada Terra da Longevidade, mas entende-se que seja por isso, porque caminham, tem subidas, tem descidas, tem desvios. Então, é importante a pessoa dar o primeiro passo, a pessoa começar. Estou começando tarde? Não tem problema, não é tarde para quem começa. O importante é começar. Aí a pessoa assim, eu sou um fumante. Se eu parar de fumar com 60 anos, tá bom? Bom seria se não começasse a fumar. Exatamente. O bom seria se não começasse a fumar. Mas melhor que pare de fumar, então. Vou ficar 100%? Não vai ficar 100%. Vamos ser bem honestos. Muitos não dizem isso, mas eu vou ter a coragem de dizer aqui, não vai ficar 100%. O estrago já está feito no teu corpo. O que tu pode fazer é diminuir os grandes impactos que tu vai sofrer com o passar do tempo. A grande maioria dos fumantes vão desenvolver câncer. E não é só o câncer de pulmão. Chamo vocês aqui, convido vocês a refletirem. Quantas pessoas na volta de vocês morreram de câncer e tem uma relação com cigarro? Eu rapidamente vou lembrar de 4 casos de pessoas. Câncer no pâncreas, câncer no pulmão, câncer no fígado e câncer na garganta. Não falei uma vez de câncer no pulmão. Então, não estou dizendo que todo mundo que vai fumar, deixar bem claro aqui, porque o pessoal recorta, né, a nossa fala aqui e vai dizer, o professor disse que quem fuma vai morrer de câncer. Não é isso. Aliás, fazer uma chamada bem sensacionalista, né? O professor garante que todo fumante vai morrer de câncer. Exato. Pronto. Outro dia, a galera, até as empresas já processando. Isso, estou eu lá, eles atrás de mim. Não, mas a grande maioria tende a desenvolver o câncer, porque nós abrimos a nossa imunidade. A nossa imunidade, nós temos questões no nosso corpo que nos protegem. E aquilo, com o passar dos anos, nós vamos acabando com essa proteção. Até o momento que nós abrimos a nossa imunidade, nós estamos abertos para o câncer. Como diria um outro professor, né? Câncer todos nós temos, nós só nos desenvolvemos. Exato. Por causa da nossa imunidade. Olha só, muito interessante aqui. Vamos seguir porque... Muito bem, a gente já entendeu que precisamos nos mover, um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável não é só ir na academia, né? É um todo, alimentação, ir ao médico e tudo mais. E essas práticas, de que maneira elas vão impactar a minha vida lá quando eu me tornar um idoso? E aí é um assunto que realmente você, para quem está nos ouvindo aqui, perdeu de repente, não prestou atenção na abertura, o professor Alexandre é um dos principais conhecedores deste assunto, tem mestrado nessa área. Como é que eu posso preparar nesse processo de desenvolvimento pessoal aqui, que é a ideia do nosso podcast, desde agora, eu fiz 44 anos ontem, como é que eu posso utilizar um estilo de vida saudável, mas a atividade e o exercício físico para imaginar o Tobias com 70, com 80, 90, com qualidade de vida. Eu não gostaria de apenas existir, né? E quando eu falo qualidade de vida, é poder me mover, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, ter lucidez para tomar as minhas decisões e tudo mais. Como é que eu faço para perceber o impacto disso lá na frente?
Partindo do teu exemplo que tu falou, tu já estás criando essa consciência no momento que tu entende que tu tem que buscar a qualidade. E tu não estás aqui te lamentando, eu preciso isso, eu preciso diminuir diabetes, eu preciso diminuir a pressão alta, eu preciso isso, eu preciso emagrecer. Tu não estás te lamentando. Tu estás te preocupando nos caminhos que tu pode buscar para atingir a qualidade de vida. Seja indo na academia, seja caminhando, seja andando de bike, seja trabalhando o espiritual. Tu está buscando essas informações. Tu estás trabalhando através dessas informações. Bom, dada essa partida, vamos começar a unir isso. Como tu falaste também anteriormente aqui, a questão da saúde através da medicina, a questão da nutrição. É importante nós nos orientarmos com um profissional da nutrição e conversar com um profissional de educação física também para nos acompanhar, porque existem muitas coisas que nós vemos erradas que as pessoas fazem, exercícios errados, posturas erradas, que isso, em vez de trazer benefício, pode trazer problemas à saúde. A gente vê na internet muitos blogueiros, muitos youtubers difundindo o exercício, difundindo atividades, e não são profissionais credenciados, mas mostram o corpo sarado, o corpo isso, o corpo aquilo. Outro dia eu assisti um vídeo que a profissional ela estava sustentada pelas pernas na barra, de cabeça para baixo, e ela fazia abdominais, presa na barra, vindo deitada de cabeça para baixo e subindo. E eu soube que uma outra menina foi fazer esse exercício. O que aconteceu? Ela caiu e lesionou gravemente a cervical. Não sei se chegou por pino, parece que colocou pino. Então, nós não podemos seguir qualquer coisa que a gente vê. Isso dá medo. Nós temos que... Aliás, essa é uma questão interessante, né? Porque hoje em dia nós temos filósofos que surgem a partir da criação de uma conta no Facebook. Não só filósofo, né? O cara se torna filósofo, analista... não é analista, é coach. Cientista político, né? Coach, que não vou nem entrar, o meu amigo Ronaldo me perdoe, né? Ronaldo Santos, que esteve com a gente recentemente aqui. Aí você vai para o Instagram, é a terra dos nutricionistas, que também se torna nutricionista porque perdeu peso. Eu acho muito interessante isso. Quais são as tuas credenciais? Eu perdi peso. Aí a pessoa começa a utilizar métodos que ela diz que servem porque funcionam nela. Eu só quero dizer para você o seguinte, a exceção é o argumento do medíocre. Muito cuidado com isso, tá? Então você tem lá nutricionista que acha que é nutricionista porque perdeu peso, e tu tem educador físico que acha que é educador físico porque ele gosta de praticar atividades ou exercício físico. Quer dizer, não, esse pessoal estuda 4 anos, acredito, né? Nutricionista, eu acho que... 4 ou 5, por aí. 5. E outra coisa, psicólogos também, eu estava esquecendo, porque né, você encontra muita gente nessa área, são 5 anos. Não é à toa que tem tanto tempo de formação, porque é muita leitura, é muita análise de caso, né? Quando você, formado na sua área, vai dar uma opinião, essa opinião ela é formada e formulada a partir de todas as vivências anteriores. E aqui a gente acabou de ouvir um relato extremamente perigoso. Quer dizer, a criatura vai fazer a imitação de um exercício sem levar em consideração, poxa, será que eu posso? Né? Eu tenho condição física para isso? Eu tenho estrutura óssea, sei lá, muscular, não saberia dizer. Então, muito cuidado com isso. Né? Agora há pouco eu falei para você aqui sobre análise de perfil. Veja, eu tenho formação como analista de perfil, só que eu vou te ajudar a entender o teu perfil. Nós não vamos fazer terapia. A terapia, se for necessária, ela vai ser feita com quem? Com um psicólogo ou até mesmo psiquiatra, ou seja, cada um na sua área de formação. Né? Porque eu não posso pegar aqui também, eu gosto de analisar pessoas e sair dando opiniões soltas. Não, há que se ter um critério científico para isso. Exato. Então, muito cuidado. A gente sabe que, por vezes, né, a pessoa pode até ter boa intenção, não está ali para fazer uma maldade proposital, mas a boa intenção ela não resolve. Né? É preciso ter realmente conhecimento validado.
né? Conhecimento científico. Então, muito cuidado com isso, porque está cheio de nutricionista, professor de educação física, psicólogo, médico, né? Muita gente fazendo curso de medicina via Instagram, né? No Google. Não, a gente conversa com os médicos e é engraçadíssimo, porque ele vai na consulta e chega dizendo assim, eu tô com tal coisa e eu preciso disso. Como assim? Não, eu vi no Google. Sabe? Aí o médico, tipo assim, ok, você veio aqui para quê? Não, eu só preciso de uma receita. Ele mesmo já se automedicou, se autoavaliou, né? Diagnosticou. Então, a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Agora, na tua experiência, na tua prática, apresenta para nós, assim, de repente, exemplos, não sei, de pessoas com já mais idade e bem, e também, de repente, exemplos que até tocaram o teu coração de pessoas que, infelizmente, já dependiam de outras, porque ao longo da sua vida elas não se prepararam para como é que foi a palavra no início ali? Para envelhecer com qualidade, o envelhecente? O envelhecente. Né? Para esse período. Então, só para pegar o finalzinho do que tu falou antes ali, o exercício que a gente vai aplicar, o que a gente vai sugerir para uma pessoa, não é o mesmo que vai sugerir para mim, ou que eu vou sugerir para ti, Tobias. Nós temos que levar em consideração o nosso biotipo, a nossa formação óssea, o nosso peso. Outra questão que não é levada em consideração, a questão da coordenação. Um simples trabalho feito nas aulas de educação física. O trabalho coordenativo, de coordenação. Aí tu vai botar a pessoa a trabalhar na atividade funcional. Ela tem coordenação para fazer a atividade, para desenvolver? Se ela é limitada na coordenação, eu vou buscar outra proposta. Perfeito. Eu não posso aplicar o mesmo exercício. Então, é algo que não existe, como tu falou, a gente estava dando o exemplo anterior, não existe receita de bolo, que é o mesmo para todo mundo. Nós vamos buscar conforme o perfil do... Aquela coisa de fórmula mágica. Não. E dentro dos exemplos que eu trabalhei há alguns anos como personal também de idosos, e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque é algo que... Buscar qualidade de vida nas pessoas, trazer o bem-estar é algo que me satisfaz muito. Poder ajudar pessoas. Obviamente nós somos profissionais e vivemos da nossa renda, do trabalho também. Mas poder trazer qualidade de vida para as pessoas, fazer com que as pessoas vivam feliz, vivam com qualidade, é algo que me satisfaz muito. E eu pude trabalhar há alguns anos com alguns idosos, e teve um que me despertou bastante atenção. Trabalhei, acho que, cerca de 1 ano e meio com ele, e eu desenvolvia com ele um trabalhinho de borrachinha e tantos outros trabalhos, mas eu vou pegar esse exemplo de borrachinha. O que seria o trabalho de borrachinha que o professor Alexandre está falando? Muitos devem conhecer como a borrachinha de soro, ou garrote, ou alguns nas suas cidades, borrachas de funda ou de estilingue, que não se usa mais, mas antigamente a gente molecada, né, fazia lá as fundinhas, os estilingues. São essas borrachinhas. Isso comprado em farmácia, em lojas de equipamentos de reabilitação. Eu trabalho com 1,5 m, 1 metro dessa borrachinha, nós temos ali quase uma academia nas nossas mãos. E eu trabalhando com esse senhor idoso, de 84 anos, fazia todo dia, 3 vezes na semana, melhor dizendo, 3 vezes na semana fazia esse trabalho com ele, onde eu desenvolvia trabalho de força, resistência, equilíbrio, né? Fora o trabalho também da interação social, que é importante para o idoso. Quantas vezes aquele idoso daqui a pouco, de 84 anos, recebeu visita na casa dele? Ou com quem que ele falou durante o dia todo, naquele período que ele estava aguardando a aula do profissional? Então também isso aí é outra questão. Nós, além de profissionais de educação física, nós acabamos sendo um parceiro, um companheiro para aquele nosso aluno também. Sempre lembrando, eu sempre friso bem, respeitando a questão profissional, né? O profissional de educação física não deve ultrapassar essa margem, passar do limite do profissional. Tem sempre que respeitar e tratar da forma mais profissional possível. E esse idoso chegou um dia para mim, passado 1 ano de ginástica, ele falando assim: professor, hoje voltei a fazer algo que fazia muitos anos que eu não fazia. Eu consegui ir ao banheiro, fazer a minha necessidade fisiológica e consegui me limpar sozinho. Bom, quem está me escutando deve estar pensando aqui, o que tem a ver isso com a conversa? Eu levo você à reflexão. Você já imaginou você indo ao banheiro e indo alguém limpar você todo dia? Na minha cabeça veio a seguinte palavra: dignidade.
Não que alguém que precise agora seja menos digno, mas eu estou falando do ponto de vista pessoal, sabe? Tipo assim, de dignidade. Deixa que eu me cuido, né? Então, assim, é fascinante isso. Eu imagino que alguns agora que estão lembrando aí, de repente, dos seus pais, dos seus avós, possam até meio que se emocionar um pouco, assim, vendo, quem sabe, alguém que sofreu durante muitos anos e não precisaria ter sofrido. Não precisaria. Porque nós podemos trabalhar com a prevenção, que é a atividade primária ali, preventiva, a atividade física, o exercício, e isso, como você falou, mexe com a dignidade da pessoa. Tu tira a tua autonomia, algo que é teu, que é a tua intimidade. Exatamente. Alguém mexendo no teu corpo. Exatamente. Tu vai permitir isso porque tu não tem mais limitação para isso. E tu chegar e ouvir de um aluno teu, de um paciente teu, que ele voltou a ter essa dignidade, que ele voltou a ter esse passo de novo, é algo da gente se emocionar mesmo, Tobias. Exatamente. É de se emocionar. É um exemplo que eu trago sempre nas minhas aulas esse exemplo. Vale a pena também para os filhos, netos que estão nos ouvindo agora, que se tornem incentivadores dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, aquela pessoa especial que já está numa idade ou se encaminhando para uma idade, para que juntos, de repente, se tornem parceiros aí de exercícios, de uma boa alimentação, enfim, pensar no futuro, pensar no meu envelhecimento saudável. Não, eu acho que é muito perfeito isso, essa associação. Se a gente partir dos jovens hoje, que entendem muito da tecnologia, e do nosso idoso de 70, 80, 90, 100 anos, que não entende tanto, ali tu já tem um ponto de partida. Né? Não falando só de tecnologia, não pensando na questão de ficar parado, mas talvez da questão de aproximação. Começa com a tecnologia. Olha, vou te mostrar o que é o Instagram, vou te mostrar o que é o Facebook, vou te mostrar o que é o YouTube, como é que funcionam os vídeos para te acompanhar. Sim, os aprender cursos. A consumir bons produtos, né? Isso, exato. Daqui a pouco, receber o folheto do supermercado no WhatsApp. Tem muitos agora fazendo assim. Então, ensina o avô, começa por aí. E daqui a pouco chama o avô, o pai ou a mãe para uma caminhada. Vamos caminhar? Esse idoso que eu dei exemplo anteriormente, ele usava bengala. Passado 1 ano e meio, ele não usava mais bengala. Ele não precisava mais da bengala para caminhar. A passada dele melhorou. A qualidade de caminhada dele melhorou. Um trecho que ele levava 20 minutos para caminhar, em 20 minutos ele fazia um trecho dobrado. Uhum. Melhorou muito a qualidade de vida. E não estou aqui falando isso para que vocês pensem assim, olha, devemos contratar um profissional de educação física porque o resultado vai ser perfeito. Não, não é isso. Nem estou garantido que vai ser perfeito também. Eu estou trazendo para vocês que se vocês pensarem na qualidade de vida, seja lá qual for a idade, vocês vão ter resultados. Eu tenho tudo isso anotado, Tobias. Não é alguém chegar para mim assim, tu tá tirando isso da tua cabeça. Não, vamos pegar o caderninho, vamos olhar. Eu verificava a pressão arterial, fazia todo o planejamento, porque nós trabalhamos com plano de aula, nós aprendemos muito isso na faculdade, e eu exijo muito isso nas minhas aulas, um plano de aula. O que tu vai trabalhar naquele dia com o teu aluno? O objetivo, né? O objetivo. O que vai ser desenvolvido? Ah, tu vai pensar na hora? Não existe pensar na hora. Tu tem até pensar antes, programar antes, porque tu tem que pensar no material que tu vai utilizar. Ah, eu vou usar a bola suíça, que é a bola de pilates, ou vou usar a borrachinha, ou vou usar o peso. Vou usar o peso de 1 quilo, ou vou usar a caneleira. Aí, né? Tem uma coisa que, além do que nós estamos falando até agora, veja, nós, claro que queremos qualidade de vida para aqueles que amamos e até mesmo para nós, porque um dia a gente vai chegar, se Deus quiser, né? Numa idade mais avançada. Mas tem outro fator importante aqui, que ele é político e social. A gente está percebendo que a pirâmide etária está deixando de ser pirâmide, do ponto de vista da forma. Ou seja, nós temos um envelhecimento da população, uma diminuição drástica das populações mais jovens. E o que vai gerar isso no futuro? Isso vai gerar um boom na economia, não só do Brasil. A gente não está falando de economia do Brasil, economia mundial. Na Europa é mais palpável ainda, né? A Alemanha, especialmente. Na economia mundial, porque as pessoas estão envelhecendo, estão chegando mais longe nas suas idades. Menos filhos. E cada vez menos filhos. Se eu não me engano, a China autorizou menos... recentemente. Era só 1, agora passou a 2, né?
justamente por conta disso. Mas vamos pensar o seguinte, tá? A Alemanha, por exemplo, que tem um déficit, né, do crescimento vegetativo. Sim. Cada casal que tem 2, tu não tem crescimento nenhum, se parar para pensar. Ele continua sendo... Não perdeu, né? Mas não houve um crescimento, tendo 2. Há mais de 10 anos, uma pesquisa trouxe que no Rio Grande do Sul a média era 1,6 filhos por mulher. A razão da pirâmide populacional, se levar para a questão da economia, é que a base sustente o topo. Sim. Só que com essa inversão... E foi assim durante muito tempo. Exatamente. Né? Só que com essa inversão, como é que uma base menor vai sustentar um topo maior? Não existe. No Brasil é uma discussão que se arrasta há décadas. Porque veja, nós estamos chegando ao impasse, é o seguinte, menos filhos, e o Brasil também já apresenta isso, de menos filhos, né? Veja o meu caso, eu tenho 44 anos e não tenho filhos. Claro que não é por não querer, estão outras situações, mas acaba ficando, né? A minha avó, né? Vou pegar a avó parte de pai, 15 filhos. Meus pais, ou seja, a geração imediatamente depois, 3. Olha a diferença. A minha, logo depois, então, entre a minha avó e eu, parte-se de 15 para nenhum. Né? Percebe? Já é notório a situação. Claro. E aí o que a gente tem aqui para pensar? O idoso que não tem ninguém por ele, muitas vezes. Exatamente, importante então, tocar nesse assunto. Né? Ele vai ter que... Olha que interessante isso. Ele precisa ter saúde para, de repente, numa necessidade... Ter a sua autonomia. Voltar para o mercado de trabalho ou nem sair. Exato. Né? Ou nem sair por quê? Ou porque o filho é um só e não dá conta, ou ele foi, enfim, para essas questões da vida aqui que não precisamos exemplificar, mas também, meu caro professor, até mesmo porque, quem sabe no futuro, não tão distante, o mercado de trabalho começa a dizer assim, eu preciso de mão de obra, não tenho, jovem, vamos buscar o idoso. Né? Nós temos uma rede de supermercados em Porto Alegre que até antes da pandemia, era comum você ver Exato. pessoas de mais idade trabalhando na boca do caixa, empacotando e tal. Né? Até porque o envelhecente, o idoso de hoje, de 60 anos, não é o mesmo idoso de 20 anos, 30 anos atrás. Nós vemos o perfil até físico, pessoas com 60 anos, não acredito que tenha 60 anos. Sim. Então, mudou muito isso, e isso pelo avanço da medicina, pelas informações que estão aí ao alcance de todos, mas são muitas informações que precisam ser gerenciadas. Organizadas. É muita coisa solta, então ela tem que ser direcionada, indicada, e para isso a gente vê as pessoas buscando, através de, como nós falamos antes, do personal pro idoso, que, lembrando bem, não é autopropaganda, mas não é qualquer profissional de educação física que tem qualificação para trabalhar com idoso, tá? Precisa ter um perfil bem adequado, precisa ter um perfil que primeiro, que goste de trabalhar com o público idoso, né? Que entenda as doenças e entenda o envelhecer. Seja uma pessoa cativante, uma pessoa carismática e uma pessoa que consiga levar a resultados. Perfeito. Então, qualquer profissional de educação física pode? Pode, mas tem o perfil? Aí é uma diferença muito grande. Tem que cuidar, né? Isso. Então, veja, a nossa cabeça também vai precisar mudar. Eu não sei qual é a tua idade, mas eu acredito que a gente meio que se aproxime. Eu lembro que quando eu era criança, 50 anos... para mim já tá velho. Isso. Né? 60, então nem pensar. 70 era o fim da vida. Esta percepção ela precisa ser alterada. Porque a gente encontra por aí, e eu gostaria que a gente encontrasse mais, confesso, tá? Mas não é difícil encontrar hoje pessoas com 70 anos numa saúde, um peso adequado, né? Saudáveis, praticando esporte, trabalhando intensamente, vivendo suas vidas, porque não é só questão de estar vivo, mas viver, né? Então a nossa percepção também precisa mudar, para que isso atinja a sociedade como um todo. Até mesmo o empregador tem que começar a olhar para a pessoa de 60 anos, 70, e ver nesta pessoa também um candidato para ocupar uma vaga, porque eu acredito que a gente tem um certo ranço ainda, resquício dessa nossa
a juventude com relação ao número. Né? Ah, não, 65 já não pode trabalhar aqui comigo mais. Não, pera um pouquinho. Vamos dar um exemplo que você conhece muito bem, né? O professor Fernando Braga, ele é professor de Educação Física do Colégio Adventista Marechal Rondon de Porto Alegre. É um senhor com mais de 60 já. 65, né? Mais de 60. E ele está, olha, em plena forma. Ele desafia os alunos a exercícios nas aulas dele, inclusive. Não, e ainda fica provocando com videozinhos ele zerando os equipamentos da academia. Isso. Né? Ou seja, o professor Fernando, ele não está só vivo, ele vive. Entenda, vi que é vida aqui. Vamos pensar, ele trabalha, né? Ele tem um relacionamento, ou seja, casado, pode usufruir o casamento, ou seja, manter lá a sua intimidade com a esposa, né? A sua autonomia, buscar os seus recursos. Gente, isso é vida. Né? Eu nunca vejo ele reclamando de doença. Né? Não lembro de ele ter ficado doente. Não lembro do professor Fernando, e a gente já trabalha junto há séculos, há bastante tempo. De ele não comparecer ao trabalho por doença, usar remédios. Entende? Então, assim, é disso que a gente está conversando aqui. E é isso que você que está nos ouvindo, que já tem um pouco mais de idade, ou tem o seu pai, a sua mãe, sabe, sonha com isso, de você ter lá o seu avô na plenitude, vivendo. Né? Às vezes a gente não tem, em certo momento da vida, condição financeira, e quando a gente começa a ter um pouquinho de condição financeira, já não tem saúde. Sabe aquela viagem em família que você queria ter feito quando era adolescente e não dava? Por que não fazê-la agora? Mas para isso tem que ter saúde, porque senão o que eu vou querer fazer? Exato. Ficar em casa. Lembra como é que tu começou aqui a nossa conversa? Reclamando, sabe? Se queixando da vida. Aquela cara sisuda, fechada. São pessoas que geram doenças para si. Geram doenças. A gente conhece exemplos assim, Tobias. Tu deve conhecer, sim. Eu conheço, quem está nos escutando conhece. Aquela pessoa que passa se lamentando. Não. Nós temos que, primeira coisa, ser positivos. Ser alegre, agradeça a todos. Eu vou repetir de novo, agradeça todos os dias a Deus. Pelo dia, pelo ar que você está respirando. Quantos gostariam de estar no teu lugar, podendo respirar esse ar? Um dia mais, né? Mais um dia de vida. Um dia, glória a Deus, a gente está podendo estar na rua. Saia, respire fundo. Respire o ar. Que maravilha, que coisa boa poder sair. Mas é exatamente isso. Nós temos que mudar o perfil de entender a idade do envelhecer, do envelhecente. Eu gostei muito dessa palavra, envelhecente. Nós temos usado essa nomenclatura, eu acho que é a que se encaixa melhor, porque não tem uma nomenclatura para qualificar. Ela traz também a ideia do processo, né? Isso. A vida continua. Isso. Estou indo em frente. Né? E com o passar dos anos, a gente está falando muito de autonomia, mas aumenta a preocupação dos filhos pelos pais. Aquele momento que até então os pais passavam a estar preocupados conosco, né, o Tobias, como tu falou, eu tenho 47 anos, somos próximos de idade. Sim. Até pouco tempo atrás eram nossos pais preocupados conosco. Quantas vezes tu estás preocupado com teus pais, assim como eu estou? Sempre. Nós estamos sempre. Nem que seja para ir fazer uma visita para eles. Porque vou levar mais uma reflexão aqui a todos. Vocês já pararam para pensar quanto tempo os pais, o pai ou a mãe que estejam vivos vão durar entre vocês ainda? Nós estamos preparados para essa partida? Nós estamos sempre nos preparando para a vida eterna. Sim. Mas no momento da partida... Estamos aqui ainda, né? No momento da partida, nós estamos prontos? Exato. Muito, muito importante. Olha, conversei aqui com essa figura extraordinária. Fala de novo aí o acesso. É só o Instagram? Tem o Instagram, tem o Facebook... tenho contato de celular depois, mas eu deixo para ti, se o pessoal tiver... A gente vai colocar na descrição eu deixo vídeo, ali depois, né? Então. Mas eu percebi WhatsApp, que o primeiro contato é via Instagram. Instagram, isso. Alexandre Vastchenko, ele botou Alexandre W, já vai localizar o Vastchenko, porque é até uma questão, a gente tem que pensar na questão de não seria marketing, mas o Teixeira é mais comum. Tem muitos Alexandres Teixeiras. E Alexandre Vastchenko são poucos. Qual é a origem desse sobrenome? Ele é ucraniano. Minha família veio oriunda da Segunda Guerra, da Ucrânia, expulsa, fugindo de lá, e minha mãe nasceu em trânsito.
Minha mãe nasceu na Áustria, Olha só. quando estava em deslocamento para o Brasil, em 46. Então, a família é ucraniana e tem muitas práticas da origem ucraniana ainda. Chegou já a visitar a Ucrânia? Ainda não. Tenho muito interesse, estou preocupado, inclusive, Sim. com a questão de conflitos. E a Ucrânia sempre viveu por conflitos, por uma questão muito também a ver com a questão do petróleo. Mas é uma história bem interessante de se ler também. Maravilhoso. Meu querido professor Alexandre, obrigado por comparecer aqui ao nosso podcast. Eu já vou deixar aqui feito um convite para a gente conversar uma outra oportunidade, avançar mais nestes assuntos, porque sempre vem alguma pergunta, né, algum comentário, ou quem sabe a gente entra num tema mais específico, né? Mas muito obrigado por nos ajudar a entender o papel, então, da atividade e do exercício físico para o meu desenvolvimento pessoal e também, né, este a mais, já imaginando, independente da idade de quem esteja nos ouvindo, também um desenvolvimento pessoal para uma longevidade saudável. Exatamente, como foi a primeiras coisas que nós falamos na nossa conversa, envelhecemos desde o dia que nascemos. Sim. Então, vamos passar pela infância, pela adolescência, pela idade adulta e vamos chegar ao envelhecente. E que envelhecente queremos chegar, né? Exatamente. Então, eu te agradeço muito, professor Tobias, pelo convite, por estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto bastante. Teríamos muito mais assunto, mas aí também se tornaria cansativo, né? Deixar para uma próxima conversa, quem sabe. E fico à disposição. Quem quiser conversar comigo, tá ali a minha rede social, pode me chamar que estou à disposição. Maravilha. Não esquece, nossa série aqui de desenvolvimento pessoal continua. E se você quiser saber mais sobre o seu perfil, quiser realmente se aprofundar no autoconhecimento, é só me procurar lá no meu Instagram, que é Tobias Projeto de Vida, e quem sabe a gente faz uma avaliação completa do seu perfil com a melhor ferramenta que existe hoje, né, que é Profile Analysis Tools, a sigla que a gente usa é PET, e aí você começará a se entender. E autoconhecimento é vida, meu querido. Muda tudo, tá? Nosso segundo episódio fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Não esquece de seguir o canal, se você está acompanhando aqui no YouTube. Compartilhe aí com seus amigos que precisam ouvir essa conversa que a gente teve. E depois de se inscrever no canal, se quiser também já deixa ali o sininho para que quando o novo vídeo vier, né, o terceiro episódio, ou os recortes que a gente vai fazer dessa conversa aqui, você possa ser notificado, tá bem? Valeu demais! Eu sou o professor Tobias Souza, fico por aqui. Até o próximo episódio.